Então, boa noite, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas, Bem-vindos bem-vindas e bem-vindos a quem está presenciais. aqui presencialmente, a quem está aqui no Zoom com a gente. Essa palestra aberta, né, desse mês de junho, o nosso tema é estresse, cobrança e pressão. E como a gente pode criar, né, caminhos e vias para criar a nossa realidade de forma mais leve? Porque, afinal de contas, na minha percepção, isso é tão normal, né, gente? É tão normal o estresse, a cobrança, que às vezes a gente se depara com programas e com realidades que parece que é impossível viver para além disso. É impossível crescer, é impossível prosperar, é impossível ter um relacionamento legal sem essas energias. Parece que tudo tem que ter muito esforço, parece que tudo tem que ter muita atenção, parece que tudo tem que ter muito estresse. E, na minha percepção, o que a gente percebe é a realidade, o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo ele está construído em cima disso, né? Só que a partir do momento que a gente começa a ver que a nossa realidade interna ela também é forte, é real e é verdadeira, a gente começa a questionar, né? A sair do, como o Eduardo fala, do show de Truman e começa a questionar e dizer por que que eu estou criando a minha vida com essas energias? Será que eu só posso criar a minha vida a partir dessas energias ou existem outras possibilidades? Então, bem-vindos. Eu espero que o convite de hoje é para todo mundo que a gente acesse mais da gente, mais consciência e perceba o quão isso está no nosso dia a dia. O quão pressão está numa panela de pressão. Aqui na semana alguém já caiu nessa, essa semana alguém caiu um pouquinho já. Panela de pressão, a gente está, é uma pressão, a gente não sabe o que é. Se não tem problema, aparece algum, é um estresse, está tudo tranquilo. Tem um problema com alguém ali. Então, a gente vive sob várias pressões hoje no mundo, energéticas e invisíveis, e visíveis também. Temos muito também estresse, que chega uma hora que as células do corpo estão sobrecarregado, as nossas glândulas adrenais, que ficam acima dos rins aqui, começam a trabalhar, e a gente começa, e tudo que era para ser leve, daqui a pouco, né, começa coisas simples, assim, fazer uma comida ou qualquer coisa em casa, tem um estresse porque a gente está sobrecarregado. E também a outra energia que é a cobrança. Essa também é uma conhecida de todos nós, não é verdade? Todo mundo tem essa. E eu até vou além, eu trago até a autocobrança. A autocobrança, a gente fica. Não tem ninguém nos cobrando, a gente mesmo encarregado de se cobrar. Então, colocamos. Botei até uma música do Relax, que eu escutei ontem, aquela música Take It Easy. Relaxe, né? A vida tá andando. E eu escrevi uma frase aqui também. Aqui tá ao contrário no computador. Mas está escrito assim: tudo bem ser leve enquanto os outros escolhem o pesado. E a gente sabe que a gente vai viver uma vida que a gente pode cair nesses lugares. O que a gente quer trazer hoje, e convidar vocês também, todo mundo que está aqui, é para outros caminhos. Existem, será, outros caminhos para a gente sair da pressão, do estresse, da cobrança? Parece que o mundo hoje ele tem meio que um molde, sabe? Aquela coisa, um molde quando tu vai fazer um ovo de Páscoa, né? Chocolatinho tu brinca de massinha de modelar, tu pega ou as crianças brincam na beira da praia, na areia, com aqueles moldes de estrelinha do mar, a gente faz um molde. E a gente faz tudo igual às vezes, moldes. E às vezes a gente está meio dentro do molde do mundo. E nesse molde que o mundo faz da gente, está moldando todo mundo meio que igual, esses elementos parece que estão ali, né? Pressão, estresse e cobrança. E o que a gente quer ir hoje é por trás disso tudo e ver por que estamos criando isso e quais são as vias alternativas para a gente sair desse lugar que é tão desconfortável. Cada um de nós aqui sabe aonde toca a pressão, aonde toca o estresse, aonde toca a cobrança. Ninguém está vendo aqui. Nós estamos aqui na palestra hoje, mas ninguém está vendo quando a gente está fora daqui, naquele momento do dia, que daqui a pouco, 3 da tarde, devia estar fazendo mais do que eu estou fazendo. Ou daqui a pouco
a gente está esgotado, esgotamento, uma sobrecarga e apertando. Então, a gente vai trazer esse lugar, né, que é conhecido familiar para gente. Essa porcaria é familiar. E quando a gente se acostuma com a porcaria, a gente sabe voltar para o familiar. É familiar. Então, deixa eu viver aqui. A gente quer hoje dar essa outra alternativa, esses outros caminhos. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui na palestra hoje já trilhou pelo menos um pouco desse caminho de autoconhecimento, né? De autopercepção, de autoobservação. E quando a gente está indo em frente, né? Construindo essas nossas vias alternativas, vai ter momentos na nossa caminhada que a gente simplesmente vai se ver no mesmo lugar, no lugar lá de trás. Né? No lugar de estresse, no lugar de peso, no lugar de densidade. E por que que a gente acaba, isso acaba acontecendo, né? Por que que a gente acaba voltando para esses lugares de estresse? Por que que a gente começa, por que que a gente acaba voltando para isso, né? Porque esse estresse, essa vibração, ela é muito conhecida, ela faz muito parte do que a gente já viu, do que a gente já vivenciou ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada. Então é muito fácil a gente voltar para lá, né? Nossos caminhos neurais, as nossas pontes sinápticas, elas estão muito fortes ali. E aí a gente anda por esse mundo, por essa realidade, em alguns momentos, e começa a ver que se eu tô leve daqui a pouco, se eu tô de boa, se eu tô em paz, se eu tô tranquila, né? Começa a vir julgamento, começa a vir auto-julgamento, começa a vir autocobrança. E começa a vir aquela vozinha dentro da nossa cabeça que assim, será que tem algo de errado comigo? O que que será que tem de errado comigo? Se está todo mundo vibrando nisso, por que eu estou vibrando diferente? Né? Por que que eu estou numa outra vibração? O que que tem de errado comigo? Alguém já sentiu essa vibe? Alguém já sentiu isso? Já? Mais ou menos? Um pouquinho? Quem tem sentido aí algum desses três elementos são parecidos, mas são diferentes, né? Cláudia, vai falar alguma coisa? Tá no mudo, Eduardo? Não. Parece que ela tá com o Tá me mudo, tá, parece ouvindo? que tá... Pode falar, Cláudia. Eu acho que é tudo um conjunto. Quando tu tá num, tu tá nos outros, já tá tudo junto. Sim. E eu vou perguntar agora, por que que a gente se cobra, autocobra demais, se coloca em pressão e cai no estresse? É, Por que sim. será? Oi? Por que, Cláudia, tu Isso acha? mesmo, isso mesmo. E por que que a gente Eu faz acho isso? que não sei. Porque nos acostumamos. Hum. Eu acho que são arquivos que nós temos no inconsciente, e por não viver na presença, algo tem que nos movimentar, né? Nos ancoramos ali. Arquivos na nossa mente. A gente sabe, né, que a gente... tem meninas aqui que não são do estado, mas aqui no estado tem uma energia bem maluca no ar, né? E eu digo que a energia dessa palestra, ela começou a chegar ontem pra gente, né? A gente foi na nossa casa, né, que está em zona de alagamento, e nós nos deparamos com duas realidades completamente opostas, né? Nos dois mundos. Dois mundos. E a gente olhou, essas duas pessoas estão passando pela mesma coisa, mas a forma como elas estão encarando isso foi completamente diferente. E aqui não é julgamento de que é o certo, o que é o errado, tá? É só para a gente fazer trazer uma consciência mesmo. Nós estávamos saindo, assim, estávamos de bota de borracha e tal, a água estava baixinha. Aí teve uma vizinha da esquina, uau, olha que beleza, isso tem beleza aqui. Tá tudo, né, embaixo d'água, mas aqui ainda existe beleza. Né? Essa água veio para purificar, não tem nada de errado com a natureza. Ela veio para purificar, ela veio para fazer uma limpeza energética. Ela Ela falou que veio fez por uma algum grande motivo. limpeza energética na rua, ela Ela estava veio assim. por algum motivo, né?
E ela perguntou, e os gatos se adaptaram? A gente teve uma conversa bem Os gatinhos interessante. dela também ficaram num lugar, ela disse que está num lugar, que saudade de ver o sol, ela tem um pátio ali, né? E aí saímos da área alagada e fomos caminhando em direção ao lugar que a gente tinha deixado o carro, né? E aí o Eduardo tinha deixado o carro estacionado na frente de uma casa. Tinha uma garagem aqui, assim, a entrada do carro, mas tinha um espaço na casa, né? Tipo, um lado maior ali, que era uma calçada maior. Eu parei ali, porque tinha água, né? Essa cena foi engraçada. E fomos xingados. Quando chegamos ali, não fomos nada bem recebidos. Fomos xingados. Essa é a minha calçada, né? O que vocês estão fazendo na minha calçada? Foi E foi muito complicado. engraçado, assim, porque a primeira coisa que me veio na cabeça foi, gente, isso parei na calçada de alguém, isso nem passou pela minha cabeça. Para Naquele início de momento ali, conversa, o negócio tá um caos e a pessoa tá preocupada com a calçada dela, né? No primeiro momento, isso nem passou pela minha cabeça que a calçada era de alguém, não estava na frente da garagem, enfim. Depois ainda eu até perguntei, perdão, até qualquer coisa. Estou atrapalhando aqui, a pessoa sim está atrapalhando. Eu respirei, eu digo, não, então tá tudo bem, vamos sair daqui, não tem problema nenhum. Mas aí eu olhei para essa pessoa e disse assim, nossa, nós temos muito a aprender ainda. Muitas lições, né? a gente falou, tem muitas lições a Porque serem aprendidas aqui. a gente vê esses movimentos grandes aí de solidariedade, mas ao mesmo tempo, quando nessas situações extremas brota tanto o melhor das pessoas como o pior, né? E claro que eu não estou aqui entrando em julgamento, porque nós trabalhamos com terapia, a gente sabe que ali tinha um corpo de dor ativado, tinha uma pessoa com estresse muito grande. E foi engraçado, porque a gente não vive mais com pessoas assim, né? A gente não convive muito com Que pessoas jogam a sua assim. raiva em cima de ti, a frustração. Às vezes a gente esquece que existe esse mundo, né? E eu olhei para aquilo ali e disse assim, nossa, como a terapia é importante, como um pouquinho de trabalho interno, um pouquinho de consciência é importante para tudo na vida, né? E claro que está todo mundo estressado, a nossa rua estava muito mais alagada que a rua das pessoas. Mas, a gente viu aquele julgamento, né? Não, mas a pergunta que me veio é como que pode, né, existirem formas tão diferentes de encarar situações, né? E isso não vem tanto, vem do autoconhecimento, mas vem também muito das virtudes que a gente já tem dentro do nosso coração, né? Às vezes a gente está com raiva, às vezes a gente está pé da vida, às vezes a gente está puto. Mas quando a gente tem um pouquinho de consciência, a gente sabe que isso é responsabilidade nossa. Sim. E que o outro não tem nada a ver com isso, né? Mas, às vezes, quando a gente está nesse nível de consciência, assim, muito no estresse, o que acaba acontecendo? Eu jogo o meu estresse, eu transfiro a minha raiva. E aí eu acho uma pessoa que estacionou o carro perto da minha casa para brigar. E é isso que acontece quando a gente está nessa panela de pressão. E o pior, quando a gente está inconsciente que está nessa panela de pressão, né? Então, uma das primeiras coisas, assim, uma das primeiras consciências dessa palestra hoje é assim, todo mundo pode entrar na panela de pressão, né? Todos nós podemos entrar. Todos podemos. Só que quanto mais consciência e quanto mais trabalho interno a gente tem, quanto mais autoobservação, quanto mais prática de presença, como trouxe o Eduardo, maior... O Evadson? Tá, programado Eduardo já na minha cabeça, vocês viram? Menos a gente vai transferir essa energia e espalhar essa energia pelo mundo. Porque a gente passa na rua, às vezes, a gente vê pessoas brigando. E quando a gente não é capaz de lidar com a nossa própria raiva, com o nosso próprio estresse, de gerenciar a nossa própria raiva e o nosso próprio estresse, a tendência é que a gente transfira. E aí, primeiro, para as pessoas próximas. Né? Eu disse para o Eduardo, eu sou intuitiva, né? Esse casal se cagou a pau, deve ter brigado muito depois que a gente saiu dali. Porque a energia não foi contra a gente, a energia estava ali, não era pessoal. Né? A energia estava ali naquela casa. Ali. Eu disse, agora que eles não tinham mais outro alvo, eles devem ter brigado muito. E eu olhei assim, gente, essas pessoas que precisariam ficar sabendo, né? E desses atendimentos solidários que, né? Que quem se inscreveu aqui vai receber também. Por quê? Porque briga, revolta, estresse internalizado, guerra, são todas criadas pela falta de equilíbrio interno. Interessante. Pelas nossas emoções desequilibradas. Tem algo interessante para brincar também aqui, né?
é que geralmente aquela pessoa que é a pessoa que mais precisa é a pessoa que não busca. Vocês notaram? Que a pessoa que precisa é a que não busca. Por quê? Justamente porque ela não busca. Porque ela é aquela pessoa difícil. Então a gente começa a ver, opa, que engraçado isso. E as... Algo também é interessante que hoje tem um estudo, né? Eu gosto muito dos novos nomes que estão surgindo. Tem um estudo de Oxford hoje, dessa psicologia energética, que fala sobre a síndrome do patinho passeando no lago. Todo mundo aqui já viu um pato no lago, né? Um patinho passeando no lago, tal, a gente vê ele bonitinho, lindinho, patinho, ai, que paz, né? A gente olha aquele patinho, que patinho tá em paz. Mas a gente vê a superfície, o patinho pleno. Lá embaixo ele tá com as patinhas assim, cansando, trabalhando, naquele lago. E muito do que a gente está vendo hoje no mundo é a síndrome do patinho no lago. Então, tá pleno lá a pessoa, a gente vê um mundo que muitas pessoas estão nessa superfície, né? Parece estar pleno, mas lá dentro há um trabalho, um esforço gigante, talvez, para manter aquela vida que ela está tendo, para manter aquilo que está acontecendo. E na superfície, parece que isso tá tudo bem. Mas quem dá um pouco uma mergulhada, né? Não, de pessoas um pouco mais profundas, que mergulham um pouco mais fundo, né? Tem pessoas, tem energia, nem pessoas, tem energias que são postas, são muito superficiais. Mas quando a gente mergulha um pouco mais profundo, a gente olha que esse patinho tá lá, tá cansando, não tá tão leve assim. Então eu trago essa síndrome do patinho no lago para a gente perceber que por trás, muitas vezes, de muitas coisas que a gente está assistindo, pode ter muita pressão, cobrança e estresse. E essa energia, ela acaba, muitas vezes, implodindo dentro da gente. Eu chamo de um vulcão com tampa. Imagina um vulcão com uma tampa. Eu imagino tipo desenho animado, né? O vulcão explode, o vulcão por dentro se explode. Então, isso faz mal para nós mesmos. A gente implode por dentro. E a pergunta, vou fazer outra pergunta agora, né? Por que a gente se cobra perguntando para a Cláudia respondeu ali. E qual que é o melhor? Vamos ver essa pergunta também. Qual é o melhor de se colocar em pressão, estresse e cobrança? O que tem de bom nisso? Como é que nos serve? Porque a gente faz isso no dia a dia de vez em quando. Como é que serve para a gente se colocar nesse lugar? Alguém tem alguma ideia? Qual é o melhor disso? Eu acho que é para extrair o nosso pior, para que a gente possa observar e observar, porque se não deu que nem esse casal, se eles não tivessem nessa pressão, talvez vocês saíram de lá e tiveram uma reação diferente do que eles esperavam, eles com certeza vão chegar no espelho, por que eu briguei com aquele casal? Né? Agora, claro, se vocês tivessem a mesma reação, a energia ia ficar parada ali. Mas com certeza, como vocês passaram, vocês fizeram um movimento na reflexão daquelas pessoas, eu vejo dessa forma. Ótimo, o Crevados trouxe fogo, a energia de fogo, vem o fogo. Tem pessoa que é muito fogo, a raiva, vem destruindo tudo. Fogo. A gente muitas vezes precisa ser água. Nós temos fogo e água dentro de nós. Mas quando a gente equilibra o fogo e a água dentro da gente, essa energia do fogo, a água, o fogo vem e destrói tudo reto. Muita fúria. E a água, ela vem contornando e cerca. A água, então quando uma pessoa vem com muito fogo, se a gente água, né, chega a sair fumaça disso. Então, é muito esse momento de equilíbrio mesmo. Então, nós todos aqui temos fogo e água dentro da gente. Quanto mais a gente vive em equilíbrio dentro de nós, menos esse mundo vai nos causar isso aí. Então, o nosso trabalho é um equilíbrio. E no equilíbrio, ele depende um pouco do nosso trabalho interno. Não é assim, ganhei o equilíbrio, estou equilibrado. Exige uma autoobservação. E existe aquele fogo yang, né? Que é o fogo destrutivo. Que briga, que tem raiva, que tem ira, que vai lá e tal. Mas existe o fogo criativo também. Sim. Né? Que tem toda essa energia, mas que cria coisas, né? Que coloca isso em projetos, enfim. E, normalmente, a gente tenta combater fogo, às vezes, com fogo, né? Isso que o Eduardo falou. Na hora da raiva, a gente diz o que a gente Sobe o sangue. quer, o que não quer. Tá, depois que passa aquilo ali, até tu te arrepende. Ah, mas eu não deveria ter dito isso, tudo que eu disse não era necessário.
Mas naquela hora da raiva ali, sai, perde até o que não devia. Verdade. E aí o que acontece? Às vezes a gente reage por quê? Porque a gente tem sistemas de resposta automática, né? Que é uma energia do Axis que a gente trabalha bastante nos cursos, né, de barras. Então a reatividade, né, o fogo, o que a gente faz? O impulso é reagir, dizer, opa, vamos brigar aqui, daqui a pouco a gente está saindo no soco, respondendo na mesma altura. Mas como o Eduardo falou, à medida que a gente vai tendo essa habilidade de parar, de respirar, de centrar, a gente consegue ser água, né? Que é essa energia de por que isso está acontecendo? Né? O Eduardo perguntou, por que isso está acontecendo? Por que estão falando essas coisas? Né? Aí a discussão meio que E aí as tomou uma pessoas outra ficaram com dimensão. vergonha e foram para dentro de Foram casa. com vergonha. Né? E trouxe para eles a reflexão, né? Eu acho que toda essa energia que sai da gente, seja ela positiva ou negativa, é justamente para nós nos trazer o equilíbrio, né? Se tu ficar sempre com uma energia ruim e não refletir, tu vai estar sempre repetindo ela, né? Sim. E tivemos que fazer antes saímos do carro, fizemos umas limpezas energéticas também, né? Vamos limpar o nosso campo também. Exatamente. E como intuitivos, a gente, todo mundo aqui é muito sensível, né? 99,999% dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções não são nossos. A gente está captando aqui do campo quântico. Né? E daqui a pouco, se a gente sentiu uma projeção de raiva e não esteve consciente disso, é a quem pertence isso, a Laís colocou, né? Daqui a pouco a gente está com raiva. O Evandro chegou aqui e eu passo essa raiva para ele. Que é isso, Eduardo? Já tô a energia fica presa dentro, a vibração das coisas ruins, estresse, raiva e pressão, fica preso dentro da gente. Tudo isso é uma vibração. E se tu entra nessa vibração, nessa bolha, daqui a pouco tu pega. Por isso que a gente sempre fala, né? Eu saio da vibração da raiva. Eu saio da vibração do estresse. Ela é uma vibração. Eu saio dessa vibração. Eu sou sempre comando. Eu encontro uma pessoa ali numa pressão, numa grande cobrança, eu saio da vibração da cobrança. Essa vibração, porque isso aí é algo invisível. E daqui a pouco cola dentro da gente, a gente está se torturando. Exatamente. Então, a primeira coisa, assim, o que a gente pode fazer? Quando eu me observo que eu estou nessa vibração, primeiro, a quem pertence isso? Verdade, isso é meu? Ou eu captei de alguém, de algum lugar, né? Do campo quântico, né? Porque a gente sabe que a gente está vivendo também agora num momento de muito estresse, de muita pressão, de muita cobrança, de muito julgamento, e também tem o outro lado, tem a solidariedade, tem o compartilhamento, tem a generosidade, tem a outra energia também, né? Mas grupos de muitas pessoas conscientes estão se aproximando. É interessante a gente perceber isso. A consciência se aproxima. Então, por isso que é muito bom nós estarmos aqui em grupo, porque se aproxima a consciência. Porque as pessoas querem isso, todo mundo quer essa leveza que eu escrevi aqui, né? Tudo bem ser leve. Então, esses grupos se aproximando é muito interessante, porque a gente sabe que quando a gente está sozinho, de repente, num grupo que não está leve. E nós vamos saber. Quando a gente está nesse grupo que não está leve, tu vai ser o único que está escolhendo leveza ali. E vai ser engraçado, tu vai dizer, nossa, para só, a pessoa podia se dar conta disso, olha só, eu quero leveza, mas daqui a pouco aquele grupo não tem esse conhecimento que nós estamos falando aqui, não tem essa percepção de vida, nem está escolhendo isso. Por isso que é uma escolha. Aí eu vou de novo na mesma pergunta. Qual é o melhor da gente se colocar em pressão, estresse e cobrança? Pode escrever aqui também no chat, aqui embaixo, qual é o melhor disso? O que a gente faz de vez em quando? Qual é o melhor? Aprendizado. E quanto mais tu ensina, mais tu aprende. Isso vai diretamente na tua evolução. No momento que tu contornou aquela energia que estava daquele acontecimento de uma forma positiva, esse positivo vai reverberar para ti. E com isso, tu usa esse teu favor e melhora o teu também. Sim, aprendizado. Então, a gente está sempre aprendendo. Essas coisas que a gente passa são coisas para nós aprendermos. Nós passamos por situações na vida para aprender. Mas vou perguntar de novo. Qual o melhor da gente se colocar sob estresse e pressão? O que a gente ganha de bom com isso? Se colocar nessa situação. Teve uma pessoa... O que será que a gente está ganhando? Eu vou só trazer um exemplo para a gente trazer
competência para Clara, isso. a Carla Pode quer falar. falar. Ah, oi, gente, boa noite. Na minha percepção, isso fortalece muito, alimenta o nosso papel de vítima, né? Porque, ai meu Deus, eu tenho que dar conta de tudo, ai meu Deus, eu que trabalho demais, ai meu Deus, né? Então, se botar nessa pressão, estresse, alimenta um pouco a nossa autopiedade, né? Nosso papel de vítima, porque a gente sempre, né, tá fazendo mais do que os outros e é a vítima, né? Um pouco. Sim, ótimo que você falou a palavra vítima e fazendo mais que os outros. Gostei dessa. Estão pescando aqui, né? Vamos fazer uma pescaria de subconsciente, também para a gente perceber. Fazer mais que os outros. Então, eu estou me cobrando um monte, estou numa autocobrança. Talvez que não esteja se cobrando todos, talvez na corrida maluca que é a vida, eu estou na tua frente, estou me cobrando mais. Ganhei, está lá atrás, ela lá, olha lá, eu estou na frente. Então, por que que a gente faz isso? A gente quer chegar? Por que que a gente está fazendo isso, né? Está correndo. Então, eu me cobro tanto que parece que eu estou na frente. Mas, será que é assim? Vamos questionar. Mas pode... Muito legal isso, cara. Essa questão do papel de vítima, né? Quanto mais eu tô ali estressado, às vezes a gente tem, né? Tô trabalhando um monte, tô estressado mesmo, né? Tô na correria, é assim mesmo, então eu tenho sucesso. Se eu tô na correria, eu tenho sucesso. A gente tem crenças, né? Que a gente acredita que socialmente aceitas, que nos fazem pensar que às vezes essas vibrações são as vibrações certas. Por isso que a gente fala muito também sobre essa polarização, o que que é certo, o que que é errado, o que que é bom, o que que é mal, né? O que que é certo, o que que é errado, o que que é bom, o que que é mal. Certo se cobrar. Porque às vezes, para essa sociedade normal, né? Quem já leu, quem ainda não leu, eu super recomendo que leia o livro do Gabor Maté, que é O Mito do Normal, né? Que ele fala muito sobre isso, ele é especialista em traumas, né? Já vou te dar a palavra, Laís. E ele fala muito sobre isso. O que que é normal? É normal se cobrar? É normal estar estressado? É normal estar na correria? A custas de quê? Né? E eu gostei muito dessa colocação da Carla, porque em algum nível o papel da vítima é aquele lugar ainda que eu acredito que eu não tenho 100% de capacidade de cocriação, de manifestação, de criar minha própria vida, de criar minha própria realidade, de cuidar das minhas próprias emoções. Então, quando eu fico aqui nesse papel de vítima, oi, Boa noite, Inês, boa boa noite. noite. Quando eu tô aqui nesse papel de vítima, às vezes eu tô numa certa comodidade, né? Eu tô assim num lugar conhecido, né? Num lugar de isso aqui é real. E aí o Eduardo colocou essa frase aqui, a gente tende a acreditar nesse mundo, nessa realidade, que tudo aquilo que é denso é real. Isso, E tudo isso é aquilo muito que é interessante. leve é mentira. Isso é algo muito interessante que acaba acontecendo na vida de todos nós. Parece que quando é angustiante, estressante, pressão, quando Difícil. é denso, quando é a coisa mais pesada possível, isso é real. Agora, se tu está vivendo em presença, em gratidão, leve, aceitação, a tua vida está leve assim, cadê? Isso não é real. Isso não é real. Porque tu está no mundo da lua, cai para a realidade. A Terra na realidade. Tu está vivendo isso aí, não é real. Eu já ouvi até críticas sobre mim. Isso não é real. Real é o problema. Real é aquela densidade. E olha só, gente. Isso é muito comum. Por isso que a gente vê geralmente nos jornais, assim, 98% dos jornais é coisas ruins. O tempo todo. Por isso que a gente está tão aprisionado nisso. E aí é só coisa ruim, é tragédia. Você viu uma pessoa sempre fala importante, pessoa foi assaltada, a câmera pegou. Aí só mostra as coisas assim, só coisas ruins. Aí no final, salvaram um gatinho na árvore. Aí deu uma notícia de 10 segundos e terminou. Isso se o jornal faz isso. Porque parece que é real o denso. Mas quando a gente fica mais em presença, o nosso espaço fica maior. Quando a densidade encontra o espaço, ela se desmancha.
E E esse espaço, o que que é o espaço, né? O espaço é espaço vazio, essa não definição, essa não forma, essa não estrutura, essa capacidade de viver para além desses conceitos mentais, né? E quando a gente fala em cobrança, estresse e pressão, isso está muito associado também ao ego, à vibração do ego, né? O que que é o ego? Né? O ego é, no nosso ponto de vista, que a gente usa muito a abordagem do Eckhart Tolle, é a identificação com a mente, né? A mente se identifica com papel social, com aparência física, com status, né? É o nosso eu identificado, né? E esse nosso eu identificado, às vezes, ele acha que isso é o normal, né? Que criar essas coisas, criar essas vibrações é o normal. E muitas vezes, para um ego existir, ele precisa de briga, ele de precisa outro de ego, eles se conflito, bicam, ele vai ele encontrar precisa alguém de briga, que é ele mais, vai precisa de competir com alguém. conflito, ele precisa de guerra, né? Por que precisa existir guerra no mundo? Por que existe guerra no mundo? Né? Por que as pessoas em pleno século XXI ainda estão ali guerreando, brigando, lutando por território, a minha calçada? Né? Por que Em que a pequena gente, escala. em pequena e grande escala, por que que a gente ainda, por que ainda existe essa vibração no mundo? Porque a gente acha que isso aqui, que a única realidade é a realidade material, né? Que a única realidade é a realidade material, mas na verdade a realidade material é uma parte da realidade. Nós somos seres infinitos, né? Esses dias eu ouvi uma muito boa, né, do Andrew Gardella, né, do Access, que ele falou um negócio assim, ele fez uma pergunta muito boa numa vivência que a gente estava participando. Nosso ser infinito está dentro dessa realidade ou nossa realidade está dentro do nosso ser infinito? Nosso ser infinito está dentro dessa realidade ou nossa realidade está dentro do nosso ser infinito? Para a nossa libertação, essa realidade está dentro de nós. Nós somos maiores que elas, nós somos seres infinitos. Então, ela está dentro de nós. E aí, quando a gente começa a ver Nós esse podemos sair senso dela, desse espaço sair desse estresse todo. e começa a ver quem eu sou de verdade, para além do meu ego, para além dos meus papéis sociais, né? Para além daquilo que eu sou, aquilo que eu aparento, para além do que existe como realidade materializada aqui na Terra, eu expando, 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 expando e acesso um lugar diferente. Esse espaço do ser infinito, esse espaço de presença, esse espaço de paz. Né? Mais uma vez, vou perguntar. O que vocês acham? Qual é o A melhor? Laís queria falar. Ah, Laídes, perdão. Pode falar, Laídes. Abre teu áudio. Perdão. Faz parte da Matrix. Perfeito, Carla. A Matrix é exatamente isso daí. Fala, Laídes. Não, eu só queria complementar o que vocês vêm falando, né, a respeito dessa panela de pressão e tudo que a gente vem vivenciando, né. Eu acho que esse período que a gente ficou agora, nesses últimos 30 dias, foi uma verdadeira panela de pressão. A gente está acompanhando dia a dia o nível do São Gonçalo. Eu até mexi com a minha colega, dizendo, o São Gonçalo nunca mais vai ser o mesmo. E depois toda a população está preocupada com o nível, né, dele. E eu acredito que todo esse evento que a gente passou agora, né, principalmente assim, pensando em mim individualmente, eu vinha de uma rotina tão cansativa que, além de trabalhar as 40 horas, quando chegava em casa, eu auxilio meu marido que ele tem um comércio, então a gente tinha um terceiro turno de trabalho. E íamos deitar à tarde da noite, cansados, e eu reclamando, mas a gente está só trabalhando, como a gente está cansado, e é final de semana, e é feriado. E no fim acontece tudo isso, a gente fica parado, sem trabalhar, eu sou professora, as escolas estavam fechadas, tivemos que sair da nossa casa, porque o local de onde a gente estava era de evacuação imediata, né? Ficamos alojados num outro espaço, e aí percebemos tudo aquilo que a gente estava vivenciando, que a gente não estava curtindo, aproveitando e reclamando, e a gente estava passando por toda essa função, né, de ficar deslocado do nosso espaço. Mas, claro, não se compara tanto às outras pessoas que tiveram, né, as suas perdas e toda uma catástrofe, né, por trás disso tudo. Mas só para lembrar, né, que a gente tem que aprender a valorizar mais o que a gente está vivenciando, o que a gente está aprendendo, e graças a Deus a gente está trabalhando, e graças a Deus que a gente tem, né,
o nosso canto, o nosso espaço. Eu reclamando que a gente está aqui no apartamento, que a gente comprou um apartamento, a gente está num local que é próprio, mas a cozinha ainda não estava pronta. E aí a gente teve que sair fora e dizer, meu Deus, eu estou louca para voltar para o meu canto. Então, não saber valorizar, né, aquilo que a gente tem. E ficar sempre nessa função de estar reclamando. E como eu Sim, posso ser Anaís. mais feliz de graça, né? E não Eu, reclamar eu, tanto eu da vida. peguei alguma parte do teu áudio, então deu umas falhadas, tá? Mas comecei a perceber que acho que eu peguei um pouco do filtro que ela trouxe também, desse momento, realmente, né? A gente vai ver a maior catástrofe do Estado, a maior catástrofe de tudo isso está acontecendo, e muda a rotina, né? E muda, às vezes, aquele modus operandi que a gente está vivendo. E quando muda o modus operandi, ó, quebra, há uma ruptura em alguma questão, em algum padrão, algumas energias é possível, para quem está consciente, ela pode se renovar. Então, rupturas e mudanças podem renovar a energia. E que a gente vem, às vezes, de uma rotina desgastante, de um estresse sobrecarregado. A gente parece um pote de sedimento, né? Vai depositando. Todo mundo vai tendo a sua medida, vai depositando a pressão, a cobrança, o estresse, até que não cabe mais e a gente estoura. Ou a gente fica doente para dentro, ou alguma coisa vai acontecer. Se tu não buscar uma terapia antes, uma terapia energética, se não fizer algo para liberar e ficar leve. Por isso que é tão importante esse trabalho que a gente está sempre fazendo de consciência e também receber sessões, né, de terapia. Eu acho muito importante, porque todos nós temos momentos e todos vivemos um mundo que a coisa pode chegar no limite da gente que a gente precisa esvaziar. Esvaziar a mente, o coração. É preciso esvaziar. É preciso soltar, porque a gente está muitas vezes cheio dessa pressão, cobrança e estresse. E o primeiro passo é observar esse estresse, observar essa emoção, porque às vezes a gente está ali na emoção, sendo emoção. Né? Daqui a pouco eu sou o estresse, daqui a pouco eu sou a cobrança e eu não estou consciente disso. Então, o primeiro passo é, né? Eu sou capaz de observar isso, observar que eu estou cansada, observar que eu estou com raiva. Se eu consigo observar que eu estou com raiva, eu consigo acolher a minha raiva, deixar a minha raiva embora, eu não vou criar estresse, né? Isso não vai, porque o estresse é uma união de sentimentos, né? Que às vezes é sobrecarga, é fazer demais, às vezes é raiva, às vezes é revolta, às vezes é frustração, né? Então eu consigo observar quando eu me frustro, eu consigo observar quando eu estou sobrecarregada, eu consigo permitir que essa emoção exista, né? A gente está dando um curso agora, né? Que é um método criado por mim e pelo Eduardo. Tem gente aí da aula, né? Ontem a gente, não, foi quarta que a gente teve aula, que são os movimentos do ser. E essa semana a gente está falando, né, sobre as 5 terapias. E essa semana a gente trouxe muito essa coisa da terapia da organização. Foi semana passada que a gente trouxe muito essa terapia da liberação. E a terapia da liberação, ela está junto com a terapia da presença, né? Porque primeiro eu preciso me observar. Né? Primeiro eu preciso me observar. Observar que eu tô, quem sou eu, saber a diferença de mim e a diferença de uma emoção. Né? Depois eu preciso aprender a soltar a emoção. E para soltar a emoção, não é negar ela, dizer, eu não tô com raiva, eu vou engolir essa raiva. Porque se a gente engole a raiva, ela vai para o nosso fígado, né? E daqui a pouco, pum, estoura, ou no fígado, ou vai para os pulmões, ou vai para os rins, né? As emoções, elas caminham. É a gente olhar e dizer assim, e eu amo o Gabor Maté, né? E esse livro do Mito Normal, porque ele fala justamente isso. Ok, eu estou com raiva. Eu não vou descontar raiva em ninguém, não é isso. Mas eu vou olhar e vou dizer, eu estou com raiva, eu estou sentindo raiva por isso. E eu posso sentir raiva. E a partir do momento que eu me dou essa permissão de sentir raiva, ela vai embora. Né? Nesse livro do Mito do Normal, do Gabor Maté, ele fala muito sobre a energia da autenticidade. Que quando a gente é criança, a gente é muito podado emocionalmente. Quando a gente está triste, não chora, não chora. Faz de tudo para a criança não chorar. Justamente aquele choro vai Quando soltar. a criança está com raiva, está frustrada, não faz isso, não faz isso. É errado.
e não consegue se acolher, né? Porque a gente não teve muitas vezes o acolhimento do nosso pai, da nossa mãe, não por culpa deles, mas porque talvez eles não sabiam como fazer. E a gente vai internalizando, internalizando, internalizando. Daqui a pouco eu sou ali, a Fabiana, que agrada todo mundo, o patinho, passeando, que sorri lindinho pra do todo lado. mundo e que está explodindo por dentro, porque não pode se expressar, né? Porque não pode Diz falar que sentiu dos uma seus emoção. sentimentos e também porque não aprendeu a acolher seus sentimentos. E acolher uma parte, né? Quem está no curso Movimentos do Ser sabe disso. A outra parte qual é a segunda parte? Deixar essa emoção ir, Isso é um cano. né? Precisa ir. Deixa essa emoção ir. Deixa ela ir. Né? Deixa ela ir. E sabe que, como a Fabiana está trazendo essa percepção dessa organização, por incrível que pareça, tem relatos, tem muitos casos, tem pessoas que, né? Mas eu vou trazer alguns casos interessantes para a gente perceber. No Rio Grande do Sul tem pessoas que perderam tudo, estão muito angustiadas em lugares muito difíceis de viver. Tem pessoas, relatos de pessoas que nunca foram tão bem tratadas, com um almoço, tomando um chimarrão de manhã, comendo um almoço, descansando de tarde, cortando o cabelo, fazendo uma terapia e jantando o café da tarde. Tem pessoas que estão dizendo, eu nunca fui bem cuidado, e assim eu só me liquidando. Então, teve Nunca seres... ninguém olhou por mim. Nunca ninguém olhou por mim. Então, olha que bonito isso, na verdade, para a pessoa levar, e essa ideia para ser levada para todos nós, que como é bom viver, como é bom se cuidar e estar numa energia também receber apoio. Porque às vezes a gente está isolado em ilhas, não só conexões, aumentou isso nos últimos anos, pós-pandemia, tudo Trauma mais, coletivo. trauma coletivo, a gente não quer se conectar mais com ninguém. Então tu fala comigo, Deixa eu ficar aqui. Eduardo, fala comigo. Eduardo, eu cansei já, não quero saber. Eduardo, vem me contar uma história. E aí, não, hoje aconteceu isso no meu dia. Que chato, nem vou contar minha história. E isso está acontecendo muito hoje. E qual é... Todo mundo viu, foi uma encenaçãozinha. E qual é o melhor, ó? Vamos mais além então nisso aqui. Qual é o melhor de a gente ter pressão? O que a gente ganha de bom nos comprando pressão e estresse? Tem que ter alguma coisa aí. Porque no meio da merda, tu vai lá, bota a mão no meio da merda, tem uma pérola que a gente precisa aprender. Toda merda da nossa vida vai ter uma pérola lá no meio que a gente precisa tirar, limpar ela, lavar ela bem bonitinha, a madre pérola. E aí ela fica limpinha, a gente pode... que presente maravilhoso que o universo me deu. A gente precisa dar uma cavucada, é meio difícil de achar a pérola. Mas a merda é tão grande que a gente não consegue ver. Porém, o que eu quero trazer, o que a gente ganha se pressionando em estresse e autocobrança? O que vocês acham? Quiserem comentar aqui ou aqui também, quiserem escrever ou falar, o que será que a gente ganha de bom? Nos cobrando, nos pressionando, no estresse. Tem que ter alguma coisa boa aí. Quem mais acha? O que a gente ganha de bom? Eu vou contar uma história de uma pessoa que eu convivi uma época que eu convivia com ela e ela se cobrava muito. E daqui a pouco eu acho que eu peguei o intuitivo pega, né? Daqui a pouco eu comecei a me cobrar. Tem que fazer, tem que isso, tem que aquilo. E aí teve um dia que eu me dei conta, assim, me veio uma frase na minha cabeça. A cobrança me faz avançar, me faz crescer. Faz tempo isso. Isso é uma crença limitante, né? A cobrança me faz crescer. Certifique se tu não tem essa crença na tua vida, porque ela não é legal. E eu olhei e disse, me peguei. Será que não é possível avançar, crescer, ir em frente sem cobrança? Será que eu preciso da cobrança para isso? Talvez eu aprendi isso na minha infância, talvez eu vi meus pais fazendo isso e estou repetindo, talvez eu vi um amigo fazendo isso, um amigo que eu admirava, e comecei a entrar nessa mesma vibração. Mas a pergunta, né, que eu fiz naquela época foi, será que precisa disso mesmo? Eu acho que isso virou até um texto, né, Eduardo? Será que a gente precisa mesmo disso? Porque tudo fica com cobrança. Tu vai fazer uma aula de violão, tem que se cobrar para tocar violão.
Vai fazer uma meditação, tem que cobrar para te meditar. Tu te cobra para meditar. E tem Tudo na tua gente, vida vira e cobrança. tem pessoas que vêm fazer cursos aqui, né? E que se cobram tanto, já sabem, mas se cobram tanto que não se permitem praticar, não se permitem fazer, porque tem que ser perfeito, tem que ser o melhor, Tem que ser sobre-humano uma tem que coisa. ser, não posso errar, né? E na verdade, Tudo tão leve. Hã? Às vezes é tão leve. exato. E às vezes é só fazer, às vezes é só a gente soltar, né? Soltar essa cobrança, soltar essa vibração, que é tudo um ponto de vista, né? Interessante. E esse é um ponto de vista interessante. A cobrança me faz crescer, é uma verdade? Não, tem pessoas que se cobram, E com alegria, fazer as coisas bem que, mais fácil. que crescem, que avançam, que aprendem coisas novas sem se cobrar. Tem, né? Eu conheço vários. Porque as nossas crenças estão presas aqui no nosso córtex cerebral. Como a gente olha o mundo, se a gente olha o mundo, a cobrança me faz crescer, a gente vai olhar o mundo com essa crença. Se a gente muda, vai falar, Evaristo também? Eu fiz uma leitura que chamou a atenção uma frase, que a leveza é o peso da nossa história. Mas enquanto tu não olha para a tua história, o que tu está carregando que não precisa, né? Tu vai estar com ela ali grudada, né? Parece que falando da percepção, no momento que tu te conscientiza, pô, isso eu carrego e não me serve mais esse. Tenho que me cobrar para ser. É uma mochila pesada essa história. Daqui a pouco tá. E o Evadson trouxe aqui uma energia muito interessante, que é essa energia de será que eu sou minha história de vida? Será que eu sou o meu passado? Será que eu sou o que já aconteceu até agora na minha vida? A gente acha que sim, tanto que a gente replica esse passado no nosso futuro. A gente vai repetindo ciclos, a gente vai repetindo padrões. Mas será que eu sou o meu passado? Se eu não tivesse passado, né? Eu gosto muito dessa pergunta. Se eu não tivesse passado, o que que eu faria? O que que eu seria? O que que eu escolheria? Se eu não tivesse uma história, que escolha eu faria hoje? O que eu comeria? Com quem eu iria me relacionar? E aí os relacionamentos a gente entra numa energia muito interessante também, porque dependendo das nossas primeiras experiências com relacionamentos, a gente recria dentro dos nossos círculos de relacionamento energias muito parecidas. Então, se eu era muito cobrada pelo meu pai, pela minha mãe, pode ser que eu me atraia por um parceiro, uma parceira que me cobre pra caramba. Até o quê? Eu ficar consciente disso e dizer, opa, isso não é a verdade absoluta. Existem outras possibilidades, né? E dentro de cada, como o Eduardo falou, né? Dentro de todas as coisas boas tem as coisas ruins, mas dentro de todas as coisas ruins tem as coisas boas também. E aí vem muito a energia, que eu acho que foi até a Bárbara, no DNA Básico de Theta Healing, falou, né? Essa coisa de que ela ouviu um relato de que ela é voluntária, né? E ela ouviu um relato que eu nunca fui tão bem tratado, né? Nunca fui tão bem tratado como eu estou sendo nos abrigos. Eu estou tendo não sei quantas refeições, eu estou recebendo terapia, eu estou, Imagina. né? Eu estou Tem isso, médico, estou em um tem médico, dentista, Tem cabeleireiro, não sei o deixa o cabelo bem quê, cortadinho, tem show. tem show. tem show. E, gente, isso é dignidade. Todo mundo, todas as pessoas na face da Terra deveriam ter direito a esse mínimo. Né? O mínimo é ser bem tratado, o mínimo que cada ser humano. Só que a gente, às vezes, se acostumou que o tóxico, que é o normal, né? Que assim, cobrança, julgamento, vai lá, faz, tu tá errado, tu não pode. A gente acreditou que isso é normal. E aí o que acontece? A gente cresce. Então vamos Nos lembrar. nossos relacionamentos a gente permite que as pessoas nos tratem mal, a gente permite às vezes desrespeito, porque é o normal, é o que existe, é o que há. Né? Outra energia legal que trouxe assim, na percepção é que nós estamos habituados a ouvir e dizer: eu não tenho tempo, eu estou ocupado, né? E o mês, praticamente o Brasil parou, pessoas vindo lá do extremo de outros países para ajudar aqui, largaram família, largaram serviço, né? Aqui em Pelotas, quantas pessoas, né, foram fazer. Então, quer dizer, o tempo existe, basta tu te disponibilizar a ajudar as pessoas, né?
Isso apareceu também na pandemia, apareceu agora, esse tempo, né? Não precisa ser tão assim, a tua rotina exaustiva parece que ela é a única realidade, mas não, dá para parar em um mês, se para um mês e calma, olha só o mundo, como nós podemos caminhar, um dia que a Terra parou, né? Como nós podemos caminhar mais devagar? Mas eu gostaria de trazer agora, todo mundo aqui lembra dos momentos da sua vida, vamos lembrar do momento antes de entrar a pressão, a cobrança, o estresse. Tu lembra que idade na tua vida que tu definiu que isso era real, que era assim que tinha que viver, que os adultos viviam assim, ou sei lá, que a televisão era assim? Que idade tu tinha? Tu acha? Respira. Que idade tu entrou no mundo do estresse, da pressão e da cobrança? Não tinha isso antes. Tu era leve. Tu não sobrecarregava. Como é que era essa idade antes? Existiu uma vida? Todo mundo já existiu sem essas coisas? Não, eu não. Tu, desde pequenininha, já não tinha isso. Então, já veio. Já vi com a carga. Já veio com a carga. Interessante o que a Dalva trouxe, porque isso pode ser ligado na nossa vida. 8, 9, 10 anos. Alguém falou aí? Eu também, Vanusa? eu não lembro. Não lembro desse momento de leveza na minha vida. Sim. Tá. Sempre Então, olha que cobrando. interessante. A gente foi estudado ali com 8, 9, 7, 10 anos, 11, 12. Tem 18, gente, 19. 18, 19. Eu acredito que até os 13, 14 não me cobrava. Não sei de onde entrou. Mas tem pessoas que já vêm com essa carga genética, realmente, de uma família, desde pequenininho já pegou tudo isso e já captou Já veio do ambiente carregado emocionalmente. Né? isso. Hein, Fabiana? Do Bruce Lipton, ele diz que quando tu tá já na barriga da mãe, se ela tá estresse, pela corrente sanguínea dela, tu é alimentado. E ali, no teu sangue tem algumas desses hormônios, né, que vão afetar como tu vai se desenvolver. Justamente, esses hormônios estão do estresse, já vem conosco, essas borbulhinhas. Alguém ia falar também aqui? Fabiana, Mara também não lembro. e aquele, Pode falar. aquele, aquele momento que tu colocaste que quando a gente é muito cobrada, vai se sentir atraído por alguém que vá nos cobrar. Mas acho que também pode acontecer da gente acabar cobrando a outra pessoa por ter sido cobrada, né? Aham, também. As duas É, coisas. e eu transferi, eu acho, já para minha filha, a cobrança que eu tive desde sempre, acho que gerei a minha filha já desde o ventre ali, numa autocobrança, e depois que ela nasceu, cobrando ela também. Então, agora eu estou na corrida para tentar quebrar Dá um esse passe ciclo. livre. Chega de cobrança. Tu quer abrir a cara. Chega de cobrança. É isso aí. Vanusa, é muito interessante, né? A Dalva também, que falou disso, é muito interessante a gente se perguntar, para quem sempre teve esse padrão de cobrança na vida, atrelado ao que esse padrão de cobrança está atrelado de bom? Será que eu mal apliquei isso como amor, como cuidado, Como vida, como zelo, me cobrar e como viver, vida, isso significa como viver. estar vivo, né? O que eu associei? O que no meu subconsciente? Porque assim, os nossos pais às vezes cobram achando que estão fazendo melhor. Mas os meus pais, eu acho que eles. O meu pai, ele disse que não conheceu família. Ele foi criado pelos outros. Aí o que os outros ensinavam para ele é que ele ensinava para nós. Então, assim, que o que cobrava dele, ele cobrava da gente. Sim. Como criança. Assim, ó, tipo, tu tinha que fazer aquilo. Não importava a hora. Por exemplo, se tinha que lavar um chão, era 3 horas da manhã, lavar, ia lá lavar, porque ele te cobrava aquilo. Tu saía da cama para fazer aquela coisa ali que tinha que fazer, era obrigado.
Se tu não fizesse, tu apanhava. Então, era aquilo, ele dizia que era aquilo que ensinava para ele, e ele ensinava para nós. Então vamos sair, vamos fazer um comando também, todos nós. Peço que tu feche os olhos, então, todo mundo que está aqui, porque nós estamos aqui para soltar isso. Então, observa a carga genética do teu pai, da tua mãe, de pressão, estresse e cobrança. Se não tiver, também está tudo bem. Mas dá um comando dentro do teu coração. Eu saio da vibração da cobrança. Eu saio da vibração, vocês podem repetir esse comando mental. Eu saio da vibração de que eu preciso me cobrar ou ser cobrada para pertencer à minha família. Eu também saio do sistema da sociedade onde se cobrar, se pressionar e viver estressado é a realidade. Hoje eu observo e conheço esse jogo. E uma vez visto esse jogo, eu posso me libertar dele. Eu saio da vibração dessa realidade, onde foi dito por alguém que assim quer viver. E hoje eu fico só com o melhor. Eu escolho leveza. A leveza, a gratidão, a presença e a paz são maiores. São mais reais que a intensidade desta realidade. A Matrix continuará operando. Mas já não sou mais uma peça desse jogo. Vamos imaginar que a gente solta também o nosso corpo. A gente pode até levantar aqui daqui, levanta. Vamos dar umas batidinhas. Levanta, vamos dar umas batidinhas, vamos soltar. Vamos dar umas Quem tá aí? batidinhas no nosso corpo. E quando a gente dá essas batidinhas até lá o pé, volta para trás da perna. Enquanto a gente dá essas batidinhas, a gente vai sair da vibração da cobrança. Eu saio agora da vibração da cobrança. Eu libero do meu corpo agora essa vibração. Eu saio da vibração do estresse e libero agora do meu corpo essa vibração do estresse. Todas as pessoas que eu vi estressada na minha vida, que eu peguei essa vibração para dentro do meu corpo, eu solto ela de mim agora. Todos os familiares se pressionando, se cobrando, estresse, eu posso deixar ir do meu corpo isso agora. Todas as pessoas que se sentiram sozinhas, sem apoio, que se cobraram muito, eu saio, eu tiro do meu corpo agora. Eu saio dessa vibração agora. Todo lugar que o universo jogou no nosso time, o Criador, a gente tinha que fazer tudo com esforço, que a gente estava sozinho. Vamos liberar isso também agora. Sai dessa vibração agora. E agora a gente vai fazer uma massagem na nossa cabeça, assim, no nosso couro cabeludo. E vamos visualizar, imaginar que a gente está liberando essas energias presas. Vamos fazer uma massagenzinha na testa. Aqui no maxilar. Vamos também colocar um sorriso interior. O sorriso interior é um sorriso que os orientais colocam. Ele é um sorriso que a gente sorri dentro da gente. É um sorriso assim no rosto, assim, sabe, de tipo de Buda. O Buda não está rindo, ele está com um sorrisinho assim de satisfação. E esse sorriso, ele é externo, ele é um sorrisinho. Mas dentro do teu corpo, imagina ele sorrindo. Teu pulmão sorrindo. Teus rins, teu fígado, teu baço pâncreas, teu coraçãozinho, tudo sorrindo, sorriso interno. Esse sorriso interior é o sorriso dos iluminados. A pessoa iluminada, ela está com esse sorriso, porque ela encontrou o contentamento.
Então, essa pressão, sobrecarga, estresse não está no corpo dela. Podemos abrir os olhos. E agora a gente vai entrar na vibração da alegria e da leveza. Só vamos colocar as mãos assim, em direção ao universo, com as mãos abertas, e vamos simplesmente falar: universo, Criador, eu estou pronta para receber e para entrar nessa vibração da leveza. A leveza não é alegria o tempo inteiro, não é felicidade o tempo inteiro, é um estado de ser. Se imaginem recebendo essa energia dos céus, da natureza. E que tu está autorizado, está tudo bem ser leve, mesmo que as outras pessoas não estejam leves. Não é um crime ser leve. Agora pega essa energia na palma das tuas mãos, assim, e traz ela para dentro do teu coração. E sente essa leveza dentro do teu coração. E a gente vai passar a mão no coração e se perguntar: como seria a minha vida constantemente nessa energia da leveza? Se eu escolhesse a leveza, sempre que o estresse, a cobrança e a pressão batem na minha porta. Só sente a energia disso. Como seria a minha vida assim? Como seria se eu pudesse resolver as coisas que aparecem na minha vida de forma propositiva, com ações claras, com clareza? O que eu preciso fazer? Então, um comando para o teu corpo, a tua eu superior, tua inteligência divina. O que eu preciso fazer quando entrar pressão, estresse e cobrança dentro do meu corpo, da minha vida? O que eu preciso fazer? Ir para a natureza, uma caminhada? Ouvir uma música? Abraçar alguém? Fazer uma coisa que eu gosto? Nós já sabemos os caminhos que nos tiram desses lugares. A porta está sempre aberta. E vamos trazer os aprendizados também que a gente tem. Que aprendizado tu precisa ter na tua vida? O que tu precisaria aprender para não te colocar mais nesse lugar? Respira suave profundamente, faz uma respiração bem profunda e faz uma massagem aqui nessa região do timo, abrindo esse cardíaco, mas também ativando nossa glândula timo. Nosso coração é aqui, né? Aqui meio esquerdo, e o timo é aqui. Essa é a parte que abre para a vida. Atrás do nosso coração, na mesma linha, nós temos a lixeira do coração, que é a lixeira. Por isso que, às vezes, é bom esse movimento de encurvar e fazer assim, porque a gente solta a lixeira aqui atrás, que limpa o coração. Você está com uma raiva, entrou uma culpa, aqui atrás é onde sai, como se fosse a lixeira, o depósito de saída. Então, é muito bom esse lugar das costas, que aqui é a lixeira do coração. Sai tudo por aqui, ó. E o nosso corpinho, ele fica feliz, ele agradece. Olha a leveza, né? E o nosso corpinho, ele tem uma consciência muito sábia. Às vezes a gente precisa perguntar e pedir ajuda para ele, para soltar algumas coisas. Esses movimentos que a gente fez aqui são simples, são coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Todo o estresse, ó, tá aqui. O estresse hoje tá aqui, tá no meu baço. Senti que tá aqui. Uma pressão aqui. Coloca a mão aqui, faça uma massagem, solta. Ok, tu existe, tá tudo bem, mas pode ir embora. Tem outras possibilidades para mim. Tem outras emoções que eu posso escolher, né? Tem um curso que a gente dá, que é o Descubra Seu Algoritmo, que a gente reprograma a nossa mente para escolher emoções diferentes. A gente coloca as pessoas em várias situações, vê como elas reagiriam, e a gente, com o exercício da consciência, a gente faz, e se tu pudesse escolher, como que tu reagiria? Reprograma as tuas reações ao mundo. Nós fizemos um muito interessante. Um dos vários exercícios do curso é num avião, né? Quando alguém chega e pede para tu sair da poltrona meio ríspido, assim, esse aqui é o meu lugar. E a gente fez esse exercício no curso. A gente pegou um avião, acho que um mês depois
aconteceu a cena. Veio uma mulher mal-humorada, assim, com uma bolsa. Esse é o meu lugar. E a gente já tinha treinado e já mudado a nossa visão daquilo. Mudamos o algoritmo. E o nosso algoritmo já ligado nisso, não caindo nesses padrões programados que a gente está. Daqui a pouco te levanta já o sangue, tu já fica naquela... Gente, a gente gostaria de agradecer. Quem se cadastrou para receber uma sessão, né, do atendimento voluntário, a gente vai fazer os agendamentos a partir de segunda-feira, tá? Aí esperem até segunda, que vai começar os agendamentos. E agradecemos a presença de quem está aqui presencialmente, na Fia. Agradecemos as meninas que estão aqui no Zoom, né? Todo mundo que está aqui no Zoom. Todo mundo que participou, gratidão pela a energia de todo mundo fez esse evento hoje acontecer aqui, né? Esses caminhos, eu visualizei assim, e os aprendizados que veio para todo mundo e não levando tantas coisas tão sério assim, sabe? Então, não tem por que isso na nossa jornada. A vida é breve. E assim, e uma coisa que é muito legal também é que quando a gente cair nesses lugares que a gente não quer mais viver, existe solução. A gente pode procurar ajuda, a gente pode procurar uma terapia, a gente pode, né, aprender técnicas para se auto-aplicar. Então, existem caminhos. Hoje em dia, existem ainda mais caminhos para a gente sair dessas vibrações, né? Então, fica a nossa gratidão, né? Gratidão a quem está aqui. Boa noite. Um beijo grande, gente. Tchau, meninas. Boa noite. Sexta-feira gostosa. Tchau, tchau. Uma noite bem gostosa para todo mundo. Eu vou desligar aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.